Parece uma daquelas ironias cruéis do universo, uma piada cósmica desenhada para frustrar a vida na Terra. Mas a verdade é que vivemos mergulhados em um oceano invisível de nutrientes que não podemos tocar. Respire fundo agora. O ar que encheu seus pulmões neste exato segundo é composto por 78% de nitrogênio. Ele está em toda parte, envolvendo cada montanha, preenchendo cada vale e roçando cada folha de grama do planeta. No entanto, para a esmagadora maioria das plantas que cultivamos, esse nitrogênio atmosférico é tão útil quanto um copo de água salgada para um náufrago no meio do oceano. Elas estão morrendo de sede cercadas por água, ou melhor, estão famintas por nitrogênio enquanto nadam nele. O nitrogênio é o bloco construtor fundamental da vida, essencial para o DNA, crucial para as proteínas, o motor do crescimento verde. Sem ele, a agricultura colapsa e a floresta murcha. E é aqui que entra a intervenção humana, bruta e cara. Para resolver esse paradoxo da natureza, a humanidade construiu catedrais de aço e fogo, as gigantescas fábricas de fertilizantes sintéticos. Utilizamos o processo Haber-Bosch, uma invenção do início do século XX que mudou a história, mas que cobra um preço alto. Para forçar o nitrogênio do ar a se tornar algo que as plantas consigam comer, como a amônia, precisamos de temperaturas de 500 graus Celsius e pressões equivalentes a mergulhar nas profundezas do mar, consumindo quantidades astronômicas de gás natural e combustíveis fósseis. É uma marretada industrial para quebrar uma molécula teimosa. O resultado é aquele saco de adubo caro, o nitrato ou a ureia, que pesa no bolso do agricultor e muitas vezes escorre para os rios, causando desastres ambientais. Mas, e se eu te dissesse que, enquanto gastamos bilhões e queimamos o planeta para fabricar esse ouro branco, existe uma elite silenciosa no reino vegetal que domina uma tecnologia biológica superior, fazendo exatamente a mesma coisa na temperatura ambiente, sem chaminés e totalmente de graça? Bem-vindo ao mundo secreto, subterrâneo e fascinante das Fabaceae, a família das leguminosas. Você as conhece como soja, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, amendoim e até árvores majestosas como o pau-brasil e o ingá. Elas não são apenas plantas, são engenheiras químicas de elite que firmaram o contrato mais antigo e lucrativo da história da biologia. O segredo não está nas folhas, nem nas flores, mas escondido na escuridão úmida do solo, onde ocorre um aperto de mão microscópico que sustenta civilizações inteiras. Essas plantas não trabalham sozinhas. Elas são as anfitriãs de uma festa exclusiva para bactérias muito específicas, conhecidas genericamente como rizóbios. Imagine a cena microscópica. A raiz de um pé de feijão está crescendo, explorando a terra. Ela libera um perfume químico, flavonoides específicos que viajam pelos poros do solo como um sinal de rádio criptografado. As bactérias rizóbios, que estavam dormentes ou vagando pela terra, captam esse sinal. É um chamado. Elas respondem enviando seus próprios sinais químicos, chamados fatores NOD, que dizem à planta: somos amigas, abra os portões. O que acontece a seguir é digno de um filme de ficção científica. A raiz da planta começa a se curvar, abraçando a bactéria, e permite que ela infecte seus tecidos. Mas não é uma infecção de doença, é uma construção. A planta cria casas para essas bactérias, pequenas esferas ou cilindros visíveis a olho nu, chamados nódulos radiculares. Se você arrancar um pé de soja saudável com cuidado e lavar as raízes, verá essas verrugas brancas ou rosadas agarradas ali. É dentro dessas biofábricas que a mágica acontece. Dentro do nódulo, a planta fornece açúcar, energia pura, capturada do sol pela fotossíntese, e um lar seguro para as bactérias. Em troca, a bactéria faz o impossível. Ela possui uma enzima chamada nitrogenase,
uma ferramenta molecular capaz de agarrar o nitrogênio inerte do ar que circula nos poros do solo e quebrá-lo, transformando-o em amônia assimilável. É uma alquimia biológica. A bactéria paga o aluguel com adubo de alta qualidade, injetado diretamente na veia da planta. E aqui vai um fato que vai explodir sua mente. Se você cortar um desses nódulos ativos ao meio com uma lâmina, verá que o interior é vermelho ou rosado, parecendo carne fresca. Isso não é coincidência. Aquilo é legemoglobina, uma prima molecular da hemoglobina, que corre no seu sangue e deixa ele vermelho. A função é quase a mesma: controlar o oxigênio. A enzima que quebra o nitrogênio é destruída pelo oxigênio livre, mas as bactérias precisam respirar. A legemoglobina age como um porteiro químico, agarrando o oxigênio e entregando-o na medida exata para a respiração, sem deixar que ele destrua a maquinaria de fixação de nitrogênio. Sim, as plantas sangram uma substância parecida com sangue nas raízes para manter suas hóspedes vivas. É essa tecnologia que permitiu a criação dos hambúrgueres vegetais modernos que sangram e têm gosto de carne. Os cientistas extraíram o M dessa legemoglobina da soja e o fermentaram. Essa simbiose é tão poderosa que moldou a história da humanidade antes mesmo de sabermos o que era uma molécula. Os povos indígenas das Américas já aplicavam essa ciência milênios atrás com o sistema das 3 irmãs. Eles plantavam milho, feijão e abóbora juntos. O milho crescia alto, servindo de tutor para o feijão trepar. A abóbora cobria o chão, mantendo a umidade e inibindo ervas daninhas. E o feijão? O feijão era o tesoureiro do grupo, fixando nitrogênio no solo para alimentar o milho, que é um devorador voraz de nutrientes. Era um ciclo autossustentável perfeito que a agricultura moderna demorou séculos para compreender plenamente. Os romanos também sabiam disso empiricamente. Virgílio escreveu em suas Geórgicas sobre a importância de alternar as colheitas com tremoços ou ervilhacas para revigorar a terra cansada. Eles não viam as bactérias, mas viam o resultado. Onde crescia uma leguminosa, o solo ficava rico. Hoje, essa sabedoria antiga é a base da potência agrícola de países como o Brasil. A economia brasileira economiza bilhões de dólares todos os anos graças a essa tecnologia natural. Na cultura da soja, por exemplo, é praticamente proibido usar adubo nitrogenado sintético. Seria jogar dinheiro fora. Em vez disso, os agricultores compram garrafinhas com líquido escuro, contendo bilhões dessas bactérias de elite, e as misturam às sementes antes do plantio. É a chamada inoculação. O custo é irrisório, centavos por hectare, comparado às centenas de dólares que custaria o adubo químico. Estamos falando de uma substituição tecnológica que deixa o ar mais limpo, a água mais pura e o alimento mais barato. É a maior contribuição da biologia para a sustentabilidade agrícola global e acontece em silêncio, debaixo de nossos pés. Mas a generosidade dessas plantas não para na colheita. Existe uma prática chamada adubação verde, onde o agricultor planta leguminosas não para comer, mas para alimentar a terra. Espécies como a crotalária, o feijão de porco ou a mucuna são semeadas apenas para crescerem, fixarem quilos e mais quilos de nitrogênio e depois serem cortadas e deixadas sobre o solo. Quando essa massa verde se decompõe, ela libera todo aquele nitrogênio estocado para a próxima cultura, seja ela café, cana ou hortaliças. É como depositar dinheiro numa conta poupança biológica. Além disso, as raízes profundas dessas plantas funcionam como arados naturais, descompactando o solo e trazendo outros nutrientes das profundezas para a superfície. E não pense que isso se restringe aos campos de cultivo. Nas florestas tropicais, muitas das árvores gigantes são leguminosas. Elas são as pioneiras. Quando um pedaço de floresta é queimado ou degradado, o solo fica pobre
incapaz de sustentar vida exigente. As primeiras a chegarem são as leguminosas rústicas, capazes de fabricar seu próprio adubo. Elas colonizam o deserto, enriquecem a terra com suas folhas caídas, carregadas de nitrogênio, e criam a sombra e o solo fértil necessários para que outras espécies mais delicadas possam prosperar depois. Elas são as parteiras da floresta, preparando o berço para a biodiversidade. O pau-brasil, que deu nome ao país, é uma dessas fabulosas leguminosas. Entender esse processo muda a forma como olhamos para a paisagem. Um campo de trevos não é apenas grama, é uma usina de fertilizantes operando a todo vapor. Um prato de feijão com arroz não é apenas uma combinação saborosa. É o encontro nutricional perfeito, onde o feijão traz a proteína construída a partir do ar. A dependência humana dos fertilizantes sintéticos é um vício recente e perigoso, uma muleta que nos permitiu alimentar bilhões, mas que cobra juros altos do ecossistema. A fixação biológica de nitrogênio, por outro lado, é a tecnologia original, refinada por milhões de anos de evolução, um sistema elegante onde ninguém perde. A bactéria ganha casa e comida, a planta ganha nutrientes essenciais e o solo ganha vida. Curiosamente, a ciência ainda tenta hackear esse sistema para outras culturas. O santo graal da biotecnologia agrícola seria ensinar o milho, o trigo e o arroz, que são gramíneas e não sabem fazer essa parceria, a conversarem com as bactérias rizóbios. Se conseguíssemos transferir os genes da simbiose das leguminosas para os cereais, poderíamos eliminar a necessidade de fertilizantes nitrogenados sintéticos quase completamente, reduzindo drasticamente a poluição global e o consumo de energia. Laboratórios no mundo todo correm contra o tempo para decifrar as últimas linhas desse código genético, tentando replicar o que um simples pé de ervilha faz sem esforço no fundo do seu quintal. Enquanto essa revolução futurista não chega, resta-nos admirar a eficiência silenciosa das leguminosas. Da próxima vez que você passar por uma plantação de soja, um pé de ingá carregado de vagens, ou mesmo vir um humilde trevo no jardim, lembre-se, ali embaixo, na escuridão do solo, está acontecendo uma operação industrial massiva. Bilhões de operários microscópicos estão quebrando as ligações químicas mais fortes da natureza, transformando o ar impalpável em matéria sólida, em proteína, em vida. Elas fabricam de graça o que nós pagamos caro para imitar. É a prova definitiva de que na natureza a cooperação é a moeda mais valiosa que existe, e o verdadeiro tesouro muitas vezes está escondido onde menos esperamos. Na sujeira, nas raízes e nas alianças invisíveis que sustentam o mundo.